para trazer informações sobre os bastidores do Atlético. O Galo recebeu a visita de André Vilas-Boas, presidente do Porto, na última quinta-feira. Ele foi à Arena MRV. Tem algum jogador que interessa ao clube de Portugal? Qual foi o motivo da visita do presidente do Porto à Arena MRV no jogo contra o São Paulo, a vitória por 2-1? Eu vou trazer detalhes para vocês sobre esta visita do André Vilas-Boas. Além disso, o Atlético acertou a contratação de Fausto Vera. O jogador chega à cidade do Galo ainda esta semana. Quais são os detalhes dessa compra? Vou trazer também nesse vídeo. E para finalizar, mais uma vez o assunto Andrés Lombergar. O empresário do jogador está em Belo Horizonte, mas o Galo é o destino dele? Vou finalizar tudo nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado. Eu vou começar pelo primeiro assunto que eu trouxe no preâmbulo do vídeo. A situação de André Vilas-Boas. O presidente do Porto, eleito presidente do Porto, esteve em Belo Horizonte na noite da última quinta-feira para acompanhar a partida entre Atlético e São Paulo. Ele foi à Arena MRV. Esteve no camarote de um dos R's, Ricardo Guimarães. E para entender qual era o intuito da visita ou o motivo da visita, eu procurei o próprio Ricardo Guimarães para saber qual foi o motivo da visita de André Vilas-Boas. De acordo com ele, uma visita de cortesia. Eu até dei um Google para ver na imprensa de Portugal se falavam algo sobre essa vinda dele ao Brasil. E de acordo com a imprensa portuguesa, ele veio ao Brasil para discutir algumas questões envolvendo o Coimbra, envolvendo especialmente o meio-campista Otávio, que foi negociado do Porto para o futebol da Arábia Saudita. Então, a vinda de André Vilas-Boas à Arena MRV para acompanhar a partida entre Atlético e São Paulo foi justamente uma visita de cortesia. Ele estava caminhando de terno ali pelos corredores na região dos camarotes da Arena MRV e nada foi feito em relação ao negócio de um possível jogador. Ou seja, não é uma possibilidade de negócio entre Porto e Atlético ou entre Porto e algum jogador do Atlético. O que o presidente do Porto veio em Belo Horizonte fazer foi justamente negociar algumas questões envolvendo o Coimbra. Ele aproveitou para assistir a partida entre Atlético e São Paulo na Arena MRV e fez uma visita de cortesia ao Clube Mineiro. Então, a vinda de André Vilas-Boas a Belo Horizonte em nada tem a ver com a possibilidade de contratação de algum jogador do Atlético. Bom, o segundo assunto deste vídeo, a situação envolvendo Fausto Vera. O jogador é esperado em Belo Horizonte ainda nesta sexta-feira. O Galo vai pagar 4,5 milhões de dólares, dá 24,5 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Parte desse valor será pago ao Argentinos Júnior, já que o Corinthians tinha uma dívida com o clube argentino pela aquisição do atleta em julho de 2022. E a outra parte será entregue ao Corinthians, que era dono de um percentual do atleta e já pagou uma parte dessa negociação de compra do atleta que foi feita lá em 2022. Bom, Fausto Vera vai assinar por 4 anos e meio, até dezembro de 2028, e é um pedido do técnico Gabriel Milito. Foi o técnico Gabi Milito quem pediu o Fausto Vera. Então, mais um reforço chegando ao Galo. Agora, Fausto Vera é o novo reforço atleticano. E para finalizar, Andrés Lombergar. Ele já foi apontado como possível alvo do Atlético em algumas janelas de transferências, especialmente na atual, mas eu conversei com uma fonte do clube que descarta qualquer possibilidade de contratação do Atlético em relação ao Andrés Lombergar. Ele tem 29 anos, está livre no mercado da bola desde que deixou Al Ittihad, nasceu na Argentina, é naturalizado esloveno e não interessa a diretoria do Atlético. Sim, é com você. Hoje eu não quero ser escova, não. Mentira. Que vitória importantíssima do Atlético. O HG não sei se valiosíssima a vitória do Atlético. Eu acho que antes da gente debater qualquer tipo de polêmica que já foi colocado e tem sido falado desde ontem, eu acho que a gente deve muito valorizar a entrega do Atlético, o posicionamento do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Um time de muita intensidade, eu acho que depois cai um pouco, o Atlético vai jogando com o resultado debaixo dos braços. Entendo todo esse tipo de situação, eu acho que o time passou por um momento de extrema instabilidade nos jogos que o Atlético não vinha conseguindo vitória. O Gui falou muito bem, eram 5 jogos sem conseguir vitória, jogando dentro de casa, então isso tudo era um peso. Então, excelente vitória do Atlético. E como o Arana joga muita bola. Não tem condição, não. Como o Arana joga bola, como ele joga bola. E olha que ele mesmo, ao fim da partida, ele fala que ele sentiu fisicamente, pela intensidade do jogo, pelo horário também, né? Essa mudança de horário que ele viveu, os traslados que ele passou aí na viagem dos Estados Unidos aqui para Belo Horizonte. Então, cara, como joga bola esse cara? Pontuando o Arana, como o Atlético também
se molda diferente quando tem o Saravia dentro de campo. Um jogador que já foi contestado por grande parte da torcida do Atlético. Então, nesse primeiro trecho, para falar a respeito do Atlético de ontem, eu acho que precisa valorizar peças importantes dentro desse grupo. E o Scarpa também joga muita bola, gente. Muito. Então eu estou destacando pontos para a gente valorizar e depois a gente também debater as questões polêmicas, que isso vai fazer parte e muito dentro do programa, mas valorizar essas peças. E o Matheus Mendes, que ontem mesmo eu vim aqui a falar que poderia buscar um novo goleiro, ontem mostrou mais uma vez que tem capacidade, que tem talento, que é um garoto que precisa ser lapidado, que tem muito a dar à equipe do Atlético, e ontem salvou o Atlético em 2 oportunidades. Uma, cara, é muito mental do Atlético. Ontem o Atlético fez o gol, e ele estava bem dentro do jogo. E quando ele toma o primeiro gol, ele sente. Mas aqueles minutos pós sofrer o gol de empate, o Matheus Mendes fez uma defesa importantíssima e muito valiosa, e depois o Atlético foi se encontrando dentro de campo e foi um jogo extremamente equilibrado, como deveria ter sido outros jogos do Atlético contra equipes que se equivalem. O São Paulo é uma equipe que está brigando na parte de cima da tabela, e o Atlético, a gente olhava a tabela do Atlético e ainda olha, o Atlético é 10º colocado, não é o lugar do Atlético. Não é o lugar do Atlético. E ontem enfrentou o São Paulo, que é uma equipe que está no mesmo pote que ele. E foi um jogo bom de ver, um jogo gostoso de ver. E um jogo com todas as divergências e diversões que um grande jogo pode propor. E que bom que o Atlético, com um time encaixadinho, entrosado, pode dar uma esperança maior para o torcedor durante o campeonato. Eu já quero entrar na polêmica já. Eu quero a polêmica. O jogo, o Elti já falou. A polêmica. A CBF divulgou a revisão do VAR no gol do Paulinho. Vamos ver aí, roda. Uma troca de posse com disputa. Tudo legal! Vem de trás, pode seguir, impedimento. Esse Ok. toque, A gente toque tem de mão, depois um ok? possível... Primeira coisa é isso. Aqui Aqui tá habilitado, tá? Ok. Deixa eu seguir. Vai, Para, entender aí. me dá uma de frente. Vê se tem um possível toque no invertida braço. depois, pra possível Não, braço. E depois a gente tem um Chutando o app, gol. tá? Isso, Ok. Aí. acontece. Ok? Para nesse momento, vamos girar Possível câmeras. toque no braço. Diagonal. Aqui, ó, vê na 8A. Deixa um pouquinho mais longo, tá? Aí, é o corpo. Aqui, diagonal A também. Tem VAR! Tem VAR! Deixa seguir pra ver como é que ela vai Ok, passar. vou fazer o looping devagar, Loop- tá? Isso. Tem um possível Vou toque fazer no um frame braço. a Como é que frame. tá a rede? Para. A rede tá... A Não. inglesa. Olha aí. A inglesa. Marcelo, alguma narrativa, Inglesa é a Marcelo? melhor. A bola vai na barriga e vai descer, tá? A inglesa comprova que ela desce. Ó, loop. Para isso, deixa no loop e vamos girar as câmeras, tá? Ok. 8A. Goal line. Marcelo. 16:50. Vê se tem um Não possível esquece de toque dar o no zoom. braço. Tá? Depois a gente tem que checar o app, hein? Só Ok. tá aguardando, tá? Não temos... Não aguarda, tá, Marcelo? A 16 A gente tá checando esse contrário, possível né? toque, tá, Marcelo? Agora. Ela não vai... Aqui, ó. Para no momento do contato. Para Ok. nesse momento do contato. Ok. Agora a 8A vai comprovar que não tá tocando no braço dele. A gente viu ela, tá? Tá? Ó, ela passa e desce. Ela desce da direção do braço. Quer dividir não a vide a tela? tela naquele momento. Vamos ser dividir a- fino, tá, Marcelo? Você tá me ouvindo? É o Diogo. Ok. Gol line. Aguarda, tá? Gol line e a 2. Isso. Ok. Isso. Isso. dividir. Isso. Ok. Ela comprova que ela toca no corpo e desce. Pela câmera invertida a gente consegue ver que não tem contato com o braço. A gente precisa checar o app, o início da fase de Ok. ataque. Volta. Vem voltando. Então, Ok. Marcelo, a gente já checou, tá? O Calma, possível volta, toque. volta. Mais, Agora a ok, gente tá ok. checando o início da fase de ataque, tá bom? Aí. Ok, Aí. nessa... Quero um lance Ok, fino, Volta possível um toque pouquinho com a mais. mão. Aí. Ok. Me dá uma baixa. Tá, o toque com A 2 é boa. então, é isso? Não houve o toque com a mão, né, Rodrigo? Não houve o toque com a mão, tá? Deixa Agora seguir. aguarda que a gente tá checando o início da fase de ataque. Deixa seguir, Ok. toca a bola, Teve deixa uma seguir. disputa. Me dá uma aberta. Me dá uma aberta. Não houve toque com a mão, é só Ok. o app antes. Não houve mão. Claramente habilitado. Não houve. Não, a mão do ataque, né? Ok? Não houve mão, não houve Tudo- mão. Tá, do ataque. Calma, Tudo checado, gente. tá, Marcelo? Tudo checado. O gol está Gol legal, confirmado. gol legal. O gol está Gol legal. confirmado. Dólar.
No pique. Pois é, Everton, assim, o que me surpreende nessa análise toda do VAR é que eles tiveram uma certeza que eu não consegui ter com as imagens disponíveis, né? Eu acho que o resultado final, o gol ter sido validado, foi correto, mas eu, pelo menos, interpretei que ele deveria ser validado pelo fato das imagens serem inconclusivas e não pela certeza de que pegou somente na barriga. Eu achei que, principalmente, essa câmera dá muita sensação de que dá uma resvalada no braço. Nessa câmera, eu acho. Quando você vê as imagens conjugadas, aí embanana tudo, porque tem alguns ângulos que dá a sensação de que pega só na barriga, e nesse ângulo especificamente, naquele anterior especificamente, dá uma sensação de que pegou no braço. Então, sendo inconclusivo, o lance tinha que valer a decisão de campo, e o Marcelo de Lima Henrique, no momento, até a transmissão mostra a câmera bem fechada no Marcelo de Lima Henrique, e ele mostrando para os jogadores que a bola tinha pegado na barriga. E o Bandeira correu, ele olhou pro Bandeira, foi bem na minha frente ali, eu estava bem posicionado ali, ele olha pro Bandeira, o Bandeira correu, que o Bandeira também viu que o lance foi na barriga, e aí permaneceu então a decisão de campo. Eu acho que deveria ter permanecido. Eu não consegui ter a certeza que o VAR teve com as imagens. Para mim é inconclusivo. Então, olha só como que esse negócio é polêmico. Eu vendo coloca... as imagens, eu não vejo mão hora nenhuma. Eu também vejo não. a bola batendo na barriga. E o dólar, então, ela é inconclusiva por causa disso. E ela não gera uma cravar. Porque na minha visão, Elton, vendo 1 milhão de vezes essas imagens, nesse ângulo aí, todos os ângulos que eu vejo, eu não vejo a bola batendo na mão hora nenhuma. Vejo a bola batendo na barriga e descendo por baixo do braço, enfim. Eu respeito o dólar. Tem uma imagem de cima que está nesse compilado aí, que mostra a bola batendo na barriga e a camisa até meio que afundando. Valu, gostaria de ouvi-lo. Não, que pegou na barriga, pegou. Boa tarde. Eu acho que o lance é inconclusivo. A decisão de campo, nesse caso, ela tem que ser mantida. Então, e eu vou usar do mesmo expediente que eu usei aqui de 2022, quando o Atlético foi eliminado na Copa do Brasil. Eu sei que são lances diferentes, não precisa do alecrim dourado aí na internet. Aliás, você que vai me xingar hoje, xingue bastante, porque tenho terapia às 4h10. Apenas porque eu tenho uma opinião diferente da sua, então xingue, mas com vontade e mais fervor. Quando aconteceu aquele gol do Arrascaeta, que até hoje eu já vi uma câmera que parece que a bola entrou e outra que parece que não entrou e outra que você simplesmente não viu. Naquele momento, naquele dia, repita, eu sei que são lances diferentes, tá? Naquele dia, a equipe do VAR disse que o lance era inconclusivo e foi mantida a decisão de campo do Wilton Pereira Sampaio. Eu disse, a decisão de campo, para mim, ela é soberana no futebol. Uma vez que o Marcelo de Lima Henrique deu o gol está corretamente validado devido à decisão do árbitro, mas para mim as imagens são inconclusivas. A câmera que seria melhor é essa câmera que no VAR eles dizem que é a inglesa, mas não a essa distância. A uma distância mais perto, que pega o Paulinho de frente atrás do gol. Para mim seria a câmera mais importante, mais aproximada. Não a distância que ela está. E a câmera que eles acabam baseando a decisão, para mim é a pior, que eles dizem que é a 8A, que parece, me dá a impressão, tá, gente, de resvalar rapidamente no braço, na barriga e entrar. Só para terminar, o mais importante nessa história, ninguém quer discutir, que o futebol brasileiro precisa de melhorar as câmeras para que os lances não fiquem com essa questão de uma dúvida, né? Porque tá rolando uma dúvida. Ninguém pode bater e cravar e dizer que é um lance unânime. Eu acho que bateu na mão. E é curioso isso, porque a impressão que eu tenho desde o início, desde a primeira vez que eu vi o lance pela TV, porque eu estava trabalhando no estádio ontem, é de que essa bola bateu na mão esquerda do Paulinho. Então, quando eu olho para essa jogada, eu falo, essa bola bateu na mão esquerda dele. Eu não tenho dúvida disso. E eu saí ontem da Arena MRV dando razão à reclamação do Zubeldia. Não tem nada a ver com o fato de você ser São Paulino, não, né? Claro que não. Você acha que eu tomo decisões só perguntando, e escolho minhas coisas com cor de camisa? Só perguntando. Eu acho que essa bola bateu na mão. Assim como eu concordo com você que foi falta no Arana no gol do São Paulo. Então, para você entender que não tem problema algum e que a cor de camisa jamais vai basear a minha opinião. A minha opinião é baseada pelo que eu vejo. Eu discordo do Eltinho. O Eltinho viu que não bateu para ele. Para mim, é muito nítido que bate na mão do Paulinho e entra. Nítido? Para mim, sim. Se fosse nítido, era anulado. Se fosse nítido, você tá falando que todo mundo tá enxergando errado, né? Pra mim, é nítido. O braço do Paulinho mexe quando a bola bate na barriga dele e entra. Mas eu aprendi com um amigo meu que a banca dá e recebe. O Atlético já foi prejudicado em muitas oportunidades. O Paulinho disse, inclusive, pro Milito, palavras do Milito na coletiva, que
a bola bateu na barriga. Mas, cara, é o que eu te falei, a banca dá e recebe, não tem problema. É que o ponto vai chegar uma hora que o Atlético vai reclamar. E aí, o grande problema da arbitragem é, os clubes não querem arrumá-la. E aí não é o Atlético. É o Atlético, é o São Paulo, é o Cruzeiro, é o Corinthians. Responsabilidade de clube não. Os clubes querem razão. Os clubes não querem, uma arbitragem boa. Quem vai melhorar a qualidade da arbitragem é a entidade máxima do futebol brasileiro. Tudo aqui no Brasil tem responsabilidade de quem participa. Os clubes são participantes e integrantes do campeonato. Responsabilidade. Se eles querem criar uma liga independente, eles têm responsabilidade da arbitragem também. Se os clubes não fossem tão coniventes como a CBF, que é horrorosa, hoje a gente não estaria discutindo isso. Por quê? Porque teria a imagem nítida e a gente falaria, ó, tá aqui. Pra mim, ainda assim, reitero, pra mim ela bate na mão do Paulinho. Ô, Thiago, falar que o Zubeldia tinha razão, aí eu acho que eu sempre fui daquele negócio assim, ó, apelou, perdeu. A forma que ele ontem trata o repórter da Globo é uma coisa assim, espantosa, de absurda. A colocação dele de pegar e falar assim, você não foi no Twitter? Ó, peraí. Não é a questão de ir no Twitter. Se você vai no Twitter, você vai pegar 99% de São Paulinos falando que bateu na mão e 99% de atleticanos falando que bateu na barriga. Então, você não tem que pegar e se embasar pela imagem e pegar e falar que aquela ali é a função e essa câmera acabou. Eles tiveram inúmeras câmeras e a gente está debatendo um negócio que está sendo debatido desde ontem meia-noite. Ontem, o primeiro programa que começou os primeiros programas que começaram pós-jogo, foram todos debatendo isso e teve a divisão de todo o grupo. Hoje pela manhã, os programas das emissoras esportivas debateram da mesma forma e ninguém chegou ao denominador comum. Então, a agressividade, a forma anarquista, maluca do Zubeldia ontem, não tem justificativa. E sobre a questão do VAR, já falamos aqui inúmeras vezes que a gente pode fazer um programa só para falar de erros do VAR e erros da arbitragem. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo. Ontem aconteceu um lance no jogo do Flamengo, que foi dado um pênalti, que é difícil ver o pênalti. E aí você volta um ano atrás, o próprio Cuiabá teve um gol contra o Flamengo do mesmo modo. Então, assim, hoje existe a polêmica não só do gol do Atlético, mas existe a polêmica do gol do Flamengo. O pênalti para o Flamengo. E ainda existe a reclamação do Tite de falta no Wesley, no lance do gol contra do Wesley. Então, as discussões de arbitragem, elas podem podemos criar, sugestão, podemos criar um programa só para debater erros de arbitragem. E fica debatendo o tempo todo. Você vai falar agora, Thiagão, mas antes só preciso dar um recadinho aqui. Família, ficamos com o nosso giro de notícias aí do Galo doido que ganhou. Enfim, o São Paulo, né, abateu e não tem como o São Paulo fazer mais nada, apenas tomar-lhe um sacolada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Super importante a sua participação. Ficaremos agora com o vídeo por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Fui.